Bom dia, Sunlight! Bom dia! Não dá um bom dia mais alegre, pelo amor de Deus. Bom dia, Sunlight! Bom dia! Muito bom estar aqui com vocês, diretamente de Grand Rapids, Michigan. Estou um pouquinho lá para cima. Não sei se está nevando lá em cima, mas estava muito frio quando eu saí de lá. É uma alegria estar aqui com vocês. O pastor Wendell e eu, nós nos conhecemos, somos grandes amigos. Wagner já conheço há mais de 15 anos. Foi meu contemporâneo no seminário, sentou do meu lado direito por 4 anos. Ele me aguentou por 4 anos. Tenho sido muito abençoado pela vida do Igor também, um amigão que Deus me trouxe. Meu sogro foi membro da igreja dele por não sei quantas décadas. Ele sempre falava que eu tinha um irmão gêmeo, eu nunca conheci agora. E é uma alegria estar aqui com vocês, saber que essa igreja tem sido cuidada, uma igreja crescendo. E teve uma festa na semana passada, de 1 ano de celebração dessa igreja. E hoje eu queria conversar sobre um tema, como terminar bem. A igreja começou bem, você concorda com isso? Tem 1 ano de Sunlight Brasil. E é bom começar bem, é bom começar com energia, é bom começar com ânimo, é bom começar com boas perspectivas. Mas no meio do caminho a gente percebe que não era apenas uma corrida de 100 metros rasos, era uma maratona. E se você não aprender a se preparar bem, você vai terminar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é consumador da nossa fé. Porque pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Palavra do Senhor para nós. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Olha aqui para mim. Jogar em casa ou fora de casa? Quem aqui já jogou esporte, já praticou basquete, futebol? Você sabe que uma coisa é você jogar tendo a sua torcida aplaudindo, vibrando para que você jogue o jogo. Uma outra coisa é você jogar na terra do estranho. Você vai lá fazer o free throw, o lance livre, e o pessoal jogar dentro de casa ou jogar fora de casa. Eu fiz uma pesquisa e descobri que na NHL, não sei se você sabe o que é NHL, eu gosto de hockey no gelo, lá no norte é o que a gente... 59% dos jogos da NHL que são em casa, dão vitória para o time de casa. Na NFL, que é do futebol americano, 57% de vitória. Na Major League Soccer, que é a liga de futebol aqui dos Estados Unidos, 69% dos times que jogam em casa ganham. E na NBA, 65%. Já parou para pensar? Por que a gente está mais propenso a ganhar o jogo dentro de casa do que fora de casa? Bom, tem várias razões. Uma delas é porque a gente não precisa viajar. A gente não precisa se esticar emocionalmente, geograficamente, a gente joga em casa. Número 2, a gente tem, obviamente, o campo, a quadra que a gente já está acostumado a jogar. Mas a terceira razão é a principal. É a adrenalina que a torcida injeta no coração, na alma e no corpo do jogador. É aquela adrenalina, o grito. E se você é corintiano como eu, você sabe o que é isso, né? Aquela adrenalina da torcida torcendo por você, não parando de cantar. É uma coisa que anima até quem está morto dentro de campo. A torcida. E eu queria que você prestasse atenção no capítulo 12 de Hebreus. Ele começa dizendo assim: portanto o quê? Você precisa entender o que veio antes. No capítulo 11, o autor aos Hebreus narrou a história de vários homens e mulheres de Deus. Essa grande nuvem de testemunhas. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, o povo de Israel no deserto, Raabe, a prostituta que escondeu os espias na sua própria casa, protegendo eles dos inimigos.
Davi, Samuel, Sansão, Gideão, Baraque, Jefté, é uma multidão de testemunhas. Sabe o que é isso aqui, gente? É uma arquibancada, é um estádio lotado. Essa multidão dos veteranos que já jogaram o jogo antes da gente. E o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, a partir dessa perspectiva, eu vou ensinar para vocês como chegar na mesma posição que eles chegaram, a linha de chegada. O que eu tenho que fazer para continuar e terminar bem? Ele nos diz 3 coisas. Primeira coisa, livremo-nos do que nos atrapalha. Lição número 1, livre-se do que te atrapalha. E ele fala aqui que essa ideia da vida cristã, caminhar com Jesus, ser um discípulo de Jesus, é uma corrida, é uma maratona, é uma vida inteira sendo obediente ao Senhor na mesma direção. É uma longa caminhada, vai ser cansativa, cheia de angústias. Pastor Wendel acabou de compartilhar uma dessas angústias do caminho. E tem uma coisa que todo corredor, todo cristão, eu não recomendo jogar com uma bota no campo de futebol. Você precisa entender como jogar o jogo. Quais são as coisas que têm me atrapalhado em ser cristão hoje? O autor dos Hebreus é bem claro: não negocie com as coisas que têm te atrapalhado. Não negociem com as coisas que têm te trazido peso para ser um bom discípulo de Jesus e terminar bem. Mas você pode dizer: mas isso aí eu vou resolver. Um dia eu vou resolver isso. Um dia essa coisa que está me atrapalhando vai ser resolvida com o tempo. Não. Se você quer terminar bem, coloque um ponto final hoje naquilo que está sendo obstáculo para você ser obediente ao Senhor Jesus. E uma dessas coisas é o que? É o pecado. Não tem coisa mais difícil de você conviver sendo um discípulo de Cristo do que os seus próprios pecados. E aqui vocês estão olhando para uma pessoa que é uma pessoa pecadora. Eu peco em casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja. Eu peco Nós somos pecadores, nós não precisamos mentir a respeito de quem nós somos. E só tem um jeito de avançar nessa corrida: se a gente nos livrar dos pecados, dos maus hábitos, daquilo que nos atrapalha. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma coisa chamada depressão espiritual. Tem um livro muito bom do David Martin Lloyd Jones sobre depressão espiritual. Ele elenca 5 razões pela livro pelas quais a maior parte dos cristãos anda depressivo espiritualmente, desanimado, não vai para frente, não vai para trás, aquela coisa assim de não ter progresso na vida. Ele fala: pode ser que isso seja relacionado ao seu temperamento. Você é uma pessoa melancólica por natureza e você virou um cristão melancólico. Um cara que é crente, ele faz você feliz. De alguma maneira, ele te convence que é uma coisa boa em tê-lo por perto. Ele vira o seu pet, não sai de você, e você tenta esconder esse cachorro das outras pessoas. Quando alguém vai na sua casa, você tenta esconder ele das pessoas. Você esconde até mesmo da sua esposa, do seu marido, dos seus melhores amigos, dos seus pastores. Mas você sabe que você não pode esconder o animal de estimação, que é o seu pecado particular, do próprio Deus. E hoje o próprio Deus está aqui nessa manhã dizendo para você: chuta a bunda desse cachorro da sua vida, arranca ele da sua vida, senão você não vai avançar, você não vai correr. Se tiver com esse cachorro fedendo do seu lado, tira essa coleira, arranca ele da sua vida, senão você não vai para frente. Eu tenho um colega que eu estou discipulando agora, é um colega pastor da Sears, os externos. Primeiro é um problema do coração, mas os externos. Primeiro é um problema do coração, mas tem um recurso externo. Tem um aplicativo que se chama Bark. Não sei se você já viu esse aplicativo. É simples assim: você instala o aplicativo no seu celular, coloca todo tipo de bloqueio de sites, de tudo que você imagina, de aplicativos que envolvem sexualidade, e toda vez que você faz uma tentativa de ir nesse site, nesse aplicativo, o aplicativo
dá um latido no celular da sua esposa. E a sua esposa sabe que você foi pego no flagra. O cachorro, o cão sarnento está tentando voltar para a sua vida. Bark! Meu amigo, se você quer se livrar do pecado, preste atenção, tem que ter estratégia. Não adianta, não, eu tenho força sozinho, eu vou vencer. Não existe cristianismo carreira solo. Ele diz, livremo-nos. Vamos nos livrar dos pecados juntos, como uma comunidade, como uma só família, porque não tem como. Eu tenho uma vida de santidade dentro da minha casa. Eu preciso da minha família, eu preciso da igreja. E é aí que o ferro afia o ferro. Aquela faca cega que não corta nada, quando ela fica perto de uma outra faca afiada, e vocês se juntam, os dois ficam afiados, ou os dois ficam cegos. Livremos. Irmãos, olha aqui para mim. Livre-se hoje. Não espere amanhã daquilo que está atrapalhando a sua corrida. Senão você não vai terminar bem. Você não vai terminar bem. O pecado só precisa de 1 milímetro na sua vida para fazer você cair aqui. É difícil. O Deus que acabamos de cantar, Santo, 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 Ele nos dá um mandamento. Ame a mim acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é fácil ou difícil? Isso é impossível. Sem que Ele mesmo venha morar em nós, pelo poder do Espírito Santo, eu jamais vou conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, e eu jamais vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não vou conseguir me alegrar com os que se alegram, eu não vou conseguir chorar com os que choram, eu não vou conseguir ajudar os que precisam, porque eu vou estar sempre centrado em mim mesmo. Então, a corrida cristã, você precisa crescer em perseverança. E perseverança aqui, no termo original, é resistência. Você precisa crescer nos seus músculos espirituais. Não adianta tentar começar a correr a maratona sem preparação. Algum de vocês já correu uma maratona? Levanta a mão. A irmã ali está uma vergonha. Já correu? Quem mais já correu uma maratona? Umas 2 pessoas. Na minha igreja tem uns 20 correndo a maratona esse ano. E os caras chegam para mim e falam assim, ó, pastor, esse dia, toda manhã, 16 milhas. 16 milhas. Eu fiquei com tanta vergonha. E o cara a maratona vai ser em Charlevoix, deve conhecer ali o mestre. A maratona acontece em junho. O cara começou a se preparar em novembro. Aí eu fiquei com tanta vergonha. Um dos meninos que eu discipulo vai fazer essa maratona. Falei, cara, eu preciso voltar para a academia. Lá vem o pastor Jean, 1º de dezembro, vou começar a academia. Peguei a esteira, coloquei meu fone de ouvido. 5 minutos eu estava acabado. Acabou o fôlego. Eu não aguentava mais respirar. 5 minutos. Acabou para mim. Muito gordo, muita gordura. Tem que arrancar a gordura. Para criar músculo, tem que arrancar a gordura. Eu fui no dia seguinte, corri 6 minutos. Olha que benção. No outro dia, eu corri 7. Desde dezembro que eu não saio da academia. Trouxe até os resistance bands que eu faço meu workout. Eu perdi 10 quilos. 10 quilos. É um passo de cada vez. Corra com perseverança. Você precisa, irmão, entender que você não vai virar santo da noite para o dia. Você não vai começar a obedecer o Senhor da noite para o dia. Você não vai começar a ser mais firme na sua fé da noite para o dia. Você precisa começar da onde você está. Você não vai ler a Bíblia 1 hora por dia. Se você não lê a Bíblia 1 minuto por dia, começa lendo 1 minuto. No dia seguinte, leia 2 minutos. No outro dia, leia 3. Vai ganhando musculatura espiritual. Não tem como correr a vida cristã sem perseverança. E deixa eu contar um negócio para você aqui. Correr com perseverança é difícil e tem horas que dá vontade de desistir. Como pastores, a gente sabe que a nossa agenda é meio maluca, né? E minha academia é das 4 às 5. O que você acha que começou a aparecer das 4 às 5? É irmão ligando, é encontro.
E falei, não vou. E eu mandei para o dia seguinte, não vou, tenho que cuidar do meu corpo. Se eu não cuidar de mim mesmo, eu não consigo cuidar dos outros. Mas aí, gente, começou a vir uma emergência, uma outra emergência. Você vai ouvir. A quem você vai pedir aconselhamento? Tem um estádio, e eu digo uma coisa para você. No meu estádio, na primeira fileira, mamãe. O Wendel conhece minha mãe. Wagner deve conhecer também. Minha mãe, olha minha mãe, eu sou filho único, então aí você já sabe, né? Minha mãe ora por mim todo dia, eu tenho certeza absoluta. Quando eu estou fraco, me sentir desanimado, eu ligo para minha mãe. Mãe, me ajuda, mãe. Ora por mim, intercede por mim. Mas tem uma outra pessoa que me ajuda, minha mulher, Gesie. Quando eu estou fraco, desanimado, meu amor, eu tô esgotado. Me ajuda, ora por mim. Ela está lá na primeira fileira do estádio. Mas tem um terceiro. Quando eu penso em desanimar, quando eu penso que está muito difícil, quando eu não tenho mais perseverança. Eu lembro de um dos nossos filhos. A gente vai para o 4º filho agora. E o meu filho de número 2 nasceu lindo, maravilhoso, o Antônio. Mas o Senhor permitiu que ele tivesse uma doença no coração. Infelizmente ele morreu. E foi estar com o Senhor. Quando eu me sinto desanimado, eu falo, Senhor, me ajuda a ter a mesma força que o Antônio lutou contra aquela doença. Me ajuda a lembrar dele, para me dar coragem para seguir adiante. Porque ele já chegou na linha de chegada, eu ainda não. Quando eu estou triste, angustiado, desanimado, eu lembro da minha igreja, dos meus presbíteros, dos meus copastores. Quem está na tua arquibancada? Quem está lá quando você precisa? O Wendel está na minha arquibancada. O Wagner está na minha arquibancada. O Igor está na minha arquibancada. Quem está na sua? Gritando por você. Injetando adrenalina quando vocês estão perdendo de 3-0. Foi engraçado, a gente estava vendo um jogo, né, Wendel? De futebol ontem. O time estava perdendo de 3-0. A gente gritou, encorajou o time a vencer. Empatou 3-3. E aí eles ficaram boladão, né? Agora a gente conseguiu, 3-3. Chegamos lá. Deixaram a peteca cair. Não sei como ela vai traduzir isso. Deixaram a peteca cair. O jogo acabou 9-3. 9-4. Se sentiram muito... chegamos lá. Agora não precisa nem treinar. Não precisa nem mais marcar. Gente, quem está na sua arquibancada? Corra com perseverança. Corra com perseverança. Somente aqueles que perseveram chegam no final da corrida. Mas por último, eu queria que você lesse comigo a terceira e mais importante lição desse texto a respeito de terminar bem. Verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e não desanimem. Qual é a terceira vida? Primeira coisa, quer correr, quer terminar bem? Livre-se do que te atrapalha. Número 2, quer correr bem? Aprenda a ser perseverante. Corra uma longa distância. Trace um planejamento de como você vai crescer espiritualmente. E número 3, coloque os teus olhos em Jesus. Coloque os teus olhos em Jesus. E o autor aos Hebreus vai nos dar várias razões pelas quais você precisa colocar os olhos em Jesus. Pense bem para que você não cansem, para que vocês não desanimem. Primeira razão, Ele é o autor da sua fé. Foi Ele que inventou a corrida. Foi Ele que colocou todos esses veteranos na arquibancada. Foi Ele que inventou a história. Ele é o criador de todas as coisas. E um dia, quando estava só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não havia criação, não havia nada. Os três, felizes, se amando perfeitamente. Um dia o pai disse para o filho: olha, é tão bom aqui, né? É o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não precisa de mais nada. Que tal se a gente compartilhar essa montanha de amor que a gente tem com outros, fora de nós?
E o filho vai então e diz: vamos criar um mundo, vamos criar seres humanos, vamos criar animais, montanhas, vamos mostrar a beleza que nós temos entre nós, o amor, a generosidade, esse fluir de vida que vem de nós, vamos expandir para fora de nós. E aí o Espírito Santo diz para os dois: vamos criar um negócio chamado ser humano. Eles decidem criar o ser humano. Mas uma coisa que você precisa, antes de criar o ser humano, você precisa dar nome. E eu estou num dilema agora. O nosso quarto filho vai nascer em novembro e a gente não sabe o nome. Eu estou naquela luta. Qual o nome? A minha esposa tem um e eu não gosto. E eu tenho um que ela não gosta. Eu queria que você pensasse que no dia que está tudo difícil, no dia que está cansado, que você está angustiado, lembra que um dia o Pai colocou o teu nome no livro da vida. Ele é o autor. Ele é a razão pela qual você está aqui. Então quando tudo está difícil, lembre-se: Jesus, você colocou o meu nome naquele livro. O Senhor colocou o meu nome, Jean. O Senhor escreveu, o Senhor desejou o meu nascimento. O Senhor desejou a corrida e o Senhor me colocou lá. Mas não apenas aquele que é o autor, é aquele que é o aperfeiçoador. É aquele que vai te ajudar a viver a corrida e a vencer a corrida e a chegar no final da corrida. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa do Senhor. Ele começou, Ele inventou a corrida, Ele colocou você lá. E é Ele que vai te levar até o final. Lembre-se dEle. E aí o autor vai dizer para nós que Ele é o autor e consumador porque Ele mesmo teve que correr. Ele veio como um de nós. E Ele correu a corrida. E Ele correu até o fim. E Ele diz uma coisa que é tão profunda, gente. Ele fala assim: pela alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, Ele desdenhou da vergonha. O que Ele está falando? Eu queria que você lembrasse disso aqui, ó. Esse objeto de madeira que você vê aqui. Um dia essa cruz estava cheia. Um dia teve um homem que subiu até lá. E esse homem agonizou lá porque cuspiram nele. Chicotearam o teu Senhor. Blasfemaram contra ele. As multidões diziam: crucifica-o. Curou os outros, não pode curar a si mesmo. Blasfemaram na cara dele, na cara do nosso Salvador. E o texto fala que pela alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Você acha que Ele não teve vontade de descer de lá? Hã? Você acha que Ele não teve vontade de ir lá e jogar um raio na cabeça de quem cuspiu nele? Ou você acha que Ele estava na cruz assim: ai, como eu amo aqueles que estão cuspindo em mim? Ele está virado. Mas duas coisas que a gente aprende nesse texto. Primeiro, Ele tinha a linha de chegada em mente. A alegria que lhe estava proposta. E pelo fato dele saber do que estava proposto e aonde ele ia chegar, ele decidiu suportar a angústia do presente. Eu queria dizer para você, o que era a alegria que lhe estava proposta? Salvar pecadores como você e eu. É por isso que ele ficou lá. Quando blasfemaram, cuspiram, chicotearam ele, ele tinha uma coisa: aquele irmão vai ser salvo se eu continuar aqui. Aquela irmã, a minha querida, que nem nasceu 2000 anos depois, para que eles sejam salvos, é preciso que eu fique aqui. E ele ficou. Ele suportou. Mas e a vergonha, Jason? E a vergonha, Wagner? Ele fez pouco caso da vergonha. Ele estava pelado lá, velho. Você vê aquele filme de Jesus com aquele lencinho? Ele estava nu. O Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, o que inventou a corrida, o que te colocou lá, suportou a dor da cruz pela alegria que estava proposta a ele. Ele não fez caso da vergonha para salvar você, para ter você do lado dele. Ele decidiu suportar todas as coisas. Agora eu queria que você olhasse para mim aqui. Se o teu Senhor
suportou a cruz, pela alegria de ter você, por que você não pode suportar a sua dor pela alegria de ter Ele? Por que você não pode aguentar mais um pouquinho? Por que você não pode, de fato, pegar esse boi pelo chifre que está diante de você e falar assim, eu vou aguentar mais um pouquinho? Se o Rei dos Reis aguentou para mim e por mim, por que eu não posso dar tudo de mim para Ele? Esse é o desafio de Jesus para você. Quer terminar bem? Termine nos braços do autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos do Senhor. Quando você tirar os olhos dele e começar a falar, eu não preciso mais de Jesus, eu dou conta sozinho, você vai cair. Você vai desabar em queda livre. Volte a ser o discípulo amado que reclina nos ombros do Senhor. Volte a ser discípulo de Jesus. Volte a ter os seus olhos completamente fixos nele. Ele vai te carregar. Tem uma corredora inglesa, chama Henley, eu não sei como falar o último nome dela, mas ela ficou famosa por ter corrido na Olimpíada de 2019. Em determinado momento, ela caiu no chão, porque ela não conseguia mais correr com as pernas. E ela só estava a 100 metros da linha de chegada. E ela ficou reconhecida mundialmente, porque ela foi engatinhando até a linha de chegada. Irmão, eu não sei o que você está passando, mas por Jesus vale a pena você engatinhar até o fim, desde que você termine a corrida. Vale a pena terminar a corrida. Vale a pena não negociar as regras. Vale a pena ser fiel e fiel até a morte. Por quê? Aquele que suportou a cruz, suportou com alegria de ter você no final. Então suporte até o fim. Não negocie as regras. Não negocie os princípios. E eu queria concluir então. Como terminar bem? Livre-se do que te atrapalha. Comece a correr com mais perseverança e resistência. Comece a desenvolver esses músculos. Para de ser um cristão flácido, fraco. Seja forte. Mas número 3. Coloque os teus olhos, a tua alma, o teu coração, não apenas em Jesus, mas no que Ele é, no que Ele fez, no exemplo que Ele deixou para você. E tem uma coisa que a gente... Mas número 3. Coloque os teus olhos, a tua alma, o teu coração, não apenas em Jesus, mas no que Ele é, no que Ele fez, no exemplo que Ele deixou. Se Ele não desce, resolve o problema aqui embaixo. O que Ele está fazendo sentado lá em cima? Está fazendo uma coisa. Intercedendo por você, para você continuar até o fim. Isso é uma coisa bacana da gente fazer. Eu queria te ensinar uma coisa atrás, que eu faço quando eu perco totalmente as minhas energias, quando eu me sinto fraco, mas também quando eu estou forte. Falo, Jesus, ore por mim. Uma coisa eu pedi para o Wagner orar por mim, para o Igor, para o Wendel. Ô, mestre, ora por mim. Mas sabia que você pode fazer alguma coisa também acima disso? Jesus, ore por mim. Mas você pode pedir alguma coisa ainda mais profunda. Você pode imaginar que Ele está aqui do seu lado. Senhor, ora comigo. Pega na minha mão agora, Senhor, e me leva por esse vale da sombra da morte. E me deixa saber que eu não estou só. Eu queria fazer isso com vocês. Está cansado? Sobrecarregado? Acabamos de começar essa igreja, tem 1 ano. Vamos continuar e terminar bem. Começar bem. A sua vida começou, continuou, vamos terminar bem. Para terminar bem, é sempre aos pés do Senhor. Vamos orar. Aí onde você está, fala para o Senhor Jesus. Jesus, ore por mim agora. O Senhor está do lado do Pai. Fale para o Pai a meu respeito. Fale para o Pai me dar forças. Fale para o Pai me ajudar com os meus pecados.
Fale para o teu pai, ó Filho de Deus, a me dar estratégia para eu me livrar daquilo que tem sido um parasita na minha vida. Fale para o teu pai, ó Filho de Deus, a me ajudar a ter perseverança, a me ajudar a ter treino, ter um processo de enrijecimento dos meus músculos espirituais. Fale para o teu pai, ó Filho de Deus, me ajudar a colocar colírio nos olhos, para eu não ter olhos para mim mesmo e simplesmente olhos para ti, para eu focar no Senhor. Senhor, eu oro por esses irmãos que estão aqui, eu oro por essa igreja, eu oro por aqueles que vieram aqui, por aqueles que vão assistir esse sermão, por aqueles que estão cultuando conosco. Eu oro, Senhor, nos ajuda a correr a corrida, nos ajuda a nos livrarmos dos obstáculos, daquilo que nos atrapalha, nos ajuda, Senhor, a dizer não para aquilo que está nos matando, nos ajuda, Senhor, a sermos mais resistentes com as pancadas que a gente toma, nos ajuda, Senhor, a olhar para o teu filho, que em troca de me ter junto com ele, voluntariamente foi colocado naquele madeiro. Eu oro para que isso possa, assim como aquela arquibancada que a gente viu no início da mensagem, que essa arquibancada de evidências que Jesus tem